É possível, através da compreensão de como opera a nossa consciência, de como funciona esse mecanismo psicológico de busca de satisfação, que envolve o pensamento e as emoções, eles vão juntos. Se é possível se libertar desse processo de vir a ser, dessa luta, dessa sede que nunca se sacia, para tentar descobrir a felicidade numa outra dimensão, que não é a da mera satisfação. É algo de uma natureza diferente, de uma sutileza diferente, e que tem a ver com as camadas mais profundas da nossa própria consciência, do nosso próprio ser, algo que não é necessariamente relacionado à satisfação de objetivos externos. Então, de antemão, a gente já está vendo que é impossível compreender o que seja felicidade sem um processo de compreensão de nós mesmos, sem a compreensão da nossa consciência, nossas emoções e nossos pensamentos. Isso a gente chama de autoconhecimento. Autoconhecimento é um processo vivo que tem como base a autoobservação, que não é um monte de informações que você possa acumular na sua memória a respeito de você mesmo. Eu sou assim, eu sou assado. Tudo isso são rótulos, são registros de memória. Mais importante do que acrescentar rótulos e coisas que a gente possa atribuir a nós mesmos, eu sou assim, eu sou assado, é a gente compreender como opera essa máquina fantástica, que é essa coisa que é o corpo, é a mente, é a emoção, é uma coisa viva, é um vórtice de energia que tem um potencial muito grande, mas que esse potencial fica restrito porque nós amesquinhamos a nossa vida pela nossa própria ignorância. Nós fazemos da nossa vida muito pequena, uma vida de pequenos interesses, de pequenas satisfações, porque nós não sabemos o que somos, não compreendemos essa máquina viva, esse laboratório vivo que somos nós mesmos. Então, o autoconhecimento, ele é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente chama de conhecimento. Porque o conhecimento que a gente é acostumado a lidar, desde a escola, desde a infância, é aquele de ter informações, de acumular informações. Assim, a gente aprende a tabuada, a gente decora lá como é que conjuga os verbos, a gente vai acumulando informações, essas informações vão ficando na nossa memória para que a gente possa utilizar. Então, no sentido comum, usual da palavra, conhecimento é sinônimo de informação na memória. O sujeito que tem muita coisa lá, ele é tido como uma pessoa que tem conhecimento. Mas o autoconhecimento não tem nada a ver com isso. Pelo contrário. Porque no processo de autoconhecimento, você acaba descobrindo que a pessoa que tem a memória entulhada de informações, ela não tem clareza para ver as coisas como elas são. Ela sempre olha através da ótica da sua própria experiência, ela sempre vê as coisas através da sua própria memória. Então, ela não vê as coisas como elas são, né? Então, o autoconhecimento, ele é um processo vivo através do qual, muitas vezes, você precisa se esvaziar da memória para poder olhar as coisas por inteiro, como elas são, sem ficar apenas repetindo coisas que ficaram lá registradas, como acontece num computador, em que você simplesmente tem lá a coisa mecânica, né? Porque a inteligência, ela não é mecânica.
A informação pode ser mecânica, mas a inteligência não é. E para que nós possamos descobrir esses mistérios fundamentais da vida, para que nós possamos compreender esse enigma tão profundo que é a existência, nós precisamos de inteligência, inteligência profunda, penetrante, clara, lúcida. Isso não tem nada a ver com memória, com conhecimento acumulado, pelo contrário. Esse conhecimento acumulado, ele atrapalha mais do que ajuda, porque a gente vai querer ver as coisas sempre sobre a ótica do passado e não sobre a ótica do agora. E nós só podemos viver no agora. Muito bem. Então, por que o autoconhecimento é inseparável da compreensão a respeito da felicidade? Porque nós precisamos ver o que é que nos causa infelizes para depois descobrir se é possível ser feliz e qual a natureza da felicidade. E se nós aprofundarmos um pouquinho mais sobre o que é que nos faz infelizes, o que é que nos causa dor, e aqui eu não estou falando da dor física, estou falando da dor psicológica, porque a dor física é aquela que você deu uma canelada ali fora e dói, que você dá uns gritos, né? Ou você toma um remédio ou você espera ela passar. A dor física, quando ela acontece, não tem jeito. Você tem que procurar o médico para curar a dor ou até para ver o que essa dor está tentando avisar. Muitas vezes a dor física é um alarme de alguma coisa que está desequilibrada no organismo e que ela acaba sendo um bem para você poder curar o organismo, né? Mas nós não estamos falando da dor física, estamos falando da dor psicológica, que é a que causa sofrimento profundo nas pessoas. O que é que nos faz infelizes e o que é que nos faz sentir dor? Se nós refletirmos sobre isso com profundidade, nós vamos ver que a nossa infelicidade em geral, ela decorre dos nossos próprios desejos. Uma vez perguntaram ao Buda qual era a causa da dor. E ele disse: a causa da dor é o desejo. Cessa o desejo, a dor cessa. Como assim? Nós sofremos porque nós não aceitamos as coisas como elas são. Nós estamos sempre querendo que elas sejam diferentes do que elas são. E exatamente por isso, quando elas não são do jeito que nós queríamos que fosse, nós sofremos. Um exemplo de sofrimento assim muito forte, que quando atinge cada um de nós, quando nós perdemos uma pessoa querida, por exemplo. É uma dor profunda. E eu não estou dizendo que a gente não sinta essa dor. A dor, ela vem. Agora, o problema é que nós transformamos a dor em sofrimento por um processo mental de autopiedade, de autopreocupação, de coitado de mim, a minha vida não tem mais sentido, poxa, como foi que aconteceu isso, etc, etc. Uma coisa é a dor que vem. E a gente não deve fugir da dor. Porque quando ela vem, ela sempre produz uma transformação na gente. Sempre que a dor vem, ela nos humaniza, ela nos torna humildes, sensíveis. Ela quebra a nossa arrogância, nossa prepotência, nossa coisa de achar que nós somos, fazemos e acontecemos. O nosso sentido de eu, quando a dor vem, ela
vamos dizer assim, ela tem o poder de trazer uma transformação em nós. Mas para isso é preciso que a gente não busque a dor, é lógico que nós não somos masoquistas, mas também não fujamos dela. E não a alimentemos com a nossa atitude mental de autopiedade. Então, quando vem aquela dor profunda, por exemplo, da perda de um ente querido, cabe-nos aceitar aquilo. Se nós aceitamos, por mais que exista saudade, por mais que exista aquele carinho profundo, por mais que aquela pessoa vá ficar interiorizada no nosso ser, no nosso coração, porque nós não a encontraremos mais externamente, não é? Se nós aceitamos o fato como ele é, sem querer que ele fosse diferente, e é o nosso desejo que quer que o fato seja diferente, né? Se nós aceitamos o fato como ele é, a dor passa. Ela vem, produz uma transformação na gente, nos torna mais humildes, mais sensíveis, mais humanos e vai embora. E a partir do momento que nós aceitamos a nova realidade, não existe mais dor. Agora, na maioria das vezes nós não fazemos isso. O que nós fazemos? Nós ficamos com o pensamento, alimentando aquele inconformismo, não é? Alimentando aquela... Às vezes nós nos voltamos contra Deus, como é que Deus fez isso comigo? Praguejamos, etc, etc. E é exatamente por não aceitarmos os fatos, por não aceitarmos as coisas como elas são, é que nós sofremos. E é fundamental a gente compreender que quando nós sofremos, é uma parte do nosso ego psicológico que está morrendo. O que é esse ego psicológico? Ele é uma imagem que a gente tem lá na nossa memória a respeito de nós mesmos e a respeito do nosso mundo de relações. E a gente quer que esse mundo tenha uma continuidade, uma perenidade. Então, quando morre uma pessoa querida, uma parte do nosso próprio mundo também está morrendo. Uma parte do nosso próprio ego psicológico também está morrendo. E eu vou dizer a vocês que para nós descobrirmos o que é felicidade, nós precisamos aprender a morrer. Nós precisamos aprender a aceitar a morte. Não só a morte nesse sentido material, do corpo físico, ou o nosso, ou de alguma pessoa a nós relacionada que morre. Mas a morte em relação ao passado, em relação às coisas que nós acumulamos, às ideias que nós acumulamos. Nós só podemos ser felizes no presente se nós aprendemos a morrer para o passado. Agora, se nós nos apegamos ao passado, o nosso presente será um presente de infelicidade. E o presente nunca é igual ao passado. Por quê? Porque a vida é um movimento permanente. A vida é um movimento vasto. Ela nunca é igual. Ela é sempre nova e ela sempre traz novas formas de beleza na sua manifestação. Mas nós, em geral, não temos olhos para ver a beleza, nem para ouvir, porque nós estamos tão enclausurados no nosso mundinho de interesses, apegados às coisas do passado, apegados às coisas que nós pensamos que temos, e isso é uma ilusão, que nós não somos acordados o suficiente no presente para viver a vida em toda a sua glória, em toda a sua beleza, em toda a sua plenitude. Então a gente vai vendo que nesse processo de autoconhecimento
nesse processo de compreensão dessa ânsia pela felicidade que nós temos e pela equivocada canalização de energias que a gente faz em busca da felicidade relacionada a coisas externas, nós acabamos descobrindo que felicidade tem a ver com religiosidade. E aí a gente cai numa palavra que ela é extremamente complicada de ser usada, porque religiosidade, hoje, você fala assim, uma pessoa é religiosa, é a pessoa que frequenta muito a igreja, ou a pessoa que reza o texto todo dia, ou participa da igreja tal, ou da instituição tal. Então a gente é acostumado a ver a aparência de religiosidade relacionada a certos comportamentos que a pessoa tem, ou relacionada a se ela veste uma batina de padre ou um manto de monge budista, ou seja o que for. Enfim, nós associamos essa palavra religiosidade a coisas externas. Mas repare bem, todas as religiões, não estou falando as seitas, porque essas são divisões das divisões das divisões. Mas se você olhar as religiões enquanto troncos, como o cristianismo, como o budismo, como tantas outras grandes religiões que existiram e existem na humanidade, nós vamos ver que todas elas pregam o amor. Todas elas abominam o ódio e pregam o amor. Todas elas apontam para uma atitude inegoísta na vida. Mas, com a nossa mentalidade mundana do desejo, do quero isso, quero conquistar aquilo, vou acumular isso, né? Nós fazemos exatamente o contrário daquilo que todas as verdadeiras religiões apontam. Eu estou falando verdadeiras religiões porque eu acho que muitas instituições religiosas não são religiões de fato, são apenas maneiras de explorar os outros. Agora, a religião, no sentido profundo da palavra, o seu significado etimológico, ele vem de religar, ligar novamente, uma consciência unida que passou a se sentir separada. E essa consciência unida, que passou a se sentir separada e que deve ser religada, é a nossa própria consciência. Então, na medida em que nós descobrimos que o nosso pensamento e os nossos desejos, que são um misto de pensamento e emoção, sempre estarão buscando a nossa satisfação e que nós nunca seremos plenamente felizes se a nossa felicidade estiver condicionada a essa satisfação, nós vamos descobrir que essa ideia de que nós somos separados, de que o que interessa é que eu esteja bem, não importa os outros, não importa o mundo, é uma falsa ideia. E que, portanto, não é possível essa felicidade separada. Como assim? Isso tudo vem relacionado com essa coisa da compreensão do eu e do todo. Na nossa ignorância, nos desconectamos dessa inteligência muito grande.